A Raquel está apurando, né, muitos assuntos relacionados a essa questão da Venezuela. O Itamaraty, né, tem se manifestado nesse sentido, e teve a nota do PT, que a gente mencionou há pouco. A nota do PT sobre Maduro causou uma reclamação interna no partido também. A Raquel apurou essa, está apurando também, né, Raquel, a possibilidade. Houve uma ligação hoje, salvo engano, já deve ter acontecido do Biden com o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, para o presidente Lula. Mas quero te ouvir primeiro Já sobre aconteceu. essa nota do PT, Raquel Landim. Isso causou incômodo, né? Uma reclamação até pública de alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, Raquel. Oi. Oi, Boa Diego, tarde, Raquel. boa tarde, Couto, boa tarde, Thales. Enfim, era uma reclamação interna que já virou pública, né? O senador Fabiano Contarato já veio a público, peraí que eu acho que eu estou um pouquinho torta aqui, já veio a público, o senador Paulo Paim também já veio a público falar sobre o assunto. O que aconteceu? A nota do PT saiu ontem às 23 horas, e hoje de manhã, quando eu comecei a apurar esse assunto, já estava ali falando com várias lideranças do partido, e eles me diziam que consideravam uma precipitação e que achavam que tinha faltado o debate. Eles diziam que, na avaliação deles, ainda não havia evidências de que o Maduro houvesse cometido uma fraude. Isso aqui estou falando da avaliação das fontes do PT com as quais eu conversei, mas que também ainda não se tinha as atas das eleições, não se tinha um posicionamento ainda concreto do governo brasileiro, não tinha nada fechado para fazer uma nota que soasse como uma defesa tão forte do regime de Nicolás Maduro. Isso estava causando um incômodo, a discussão no Diretório Nacional, ali no grupo de WhatsApp dele, estava pegando fogo. Eu procurei a presidente do PT, a presidente Gleisi Hoffmann, e ela me disse, olha, foi aprovado por unanimidade na Executiva Nacional, quem não participou agora fica reclamando, mas teve gente que me falou que nem ficou sabendo de que estava tendo a votação. Então, estava tendo esse embate. Depois, mais tarde, os dois senadores vieram a público. Vou até pegar aqui as manifestações deles. O Fabiano Contarato reclamou publicamente das eleições na Venezuela. Só um minutinho que eu já vou pegar, e ele é senador do PT pelo Espírito Santo. Também teve reclamação do Paulo Paim, que é senador pelo Rio Grande do Sul. Está aqui, ó, a aspa do Fabiano Contarato. Ele diz o seguinte, ó, nas redes sociais: o resultado das eleições venezuelanas não merece reconhecimento da comunidade internacional enquanto exigências mínimas de transparência não forem satisfatoriamente atendidas. E Paulo Paim também chamou a situação na Venezuela de gravíssima e lamentável, e diz que sem transparência no processo eleitoral, liberdade política e de expressão e respeito aos direitos humanos, não há democracia. Então, o que estava ali como um caldo interno, só até aquele momento em que eu escrevi a primeira versão da matéria, só Reginaldo Lopes, que é vice-líder do governo na Câmara, tinha se manifestado, chamando Maduro de ditador. Depois, esse caldo interno de reclamação, esse caldeirão foi, né, borbulhando aí, vieram também Contarato e Paim. Agora, Diego, quero chamar a atenção de vocês, que já estão aí no ar há mais tempo que eu, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou de falar pela primeira vez em público sobre a Venezuela. Ele falou algumas coisas importantes. Na avaliação de Lula, ele chama o processo de normal, diz que é preciso aguardar as atas das eleições, mas que, se a oposição tiver alguma reclamação, ela que vá ao judiciário e aguarde o resultado que vier do judiciário. O tom em que vem o presidente Lula nessa primeira declaração, daqui a pouquinho a gente vai conseguir ouvir, ele é um tom muito, muito mais ameno do que vem a nota do Itamaraty. Ele é um tom muito mais ameno do que indica, por exemplo, o Carter Center, que é o observador internacional que estava lá.
e que deixou a Venezuela, porque o que Lula está propondo, ele está chamando o processo de normal e está dizendo para a oposição entrar na justiça. Mas a gente sabe que o judiciário venezuelano não é um judiciário que seja isento. É um judiciário que está carcomido pelo regime. O Comitê Nacional Eleitoral da Venezuela está carcomido pelo regime. Maduro está alegando um ataque hacker feito pela própria oposição para não entregar as atas eleitorais até agora. A eleição foi no domingo. Você teve impugnação de candidaturas da oposição. Você teve eleitores estrangeiros impedidos de se registrar. Num clima como esse, como é que o presidente Lula espera que a oposição consiga simplesmente questionar esse resultado no judiciário e aguardar aí o longo período que leva essa contestação eleitoral no judiciário? É impossível, é a mesma coisa que você concordar com uma eventual fraude que tenha acontecido. Não é o que outros países democráticos estão fazendo. Outros países democráticos estão contestando o resultado dessas eleições. Exato. Então, o presidente Lula acabou de falar, viu, Couto? Foi numa entrevista coletiva, entrevista exclusiva, aliás, para uma afiliada da Globo no Mato Grosso, e ele disse o seguinte, que foi um processo normal. Vou trazer aqui o discurso todo que a nossa produção pegou dessa entrevista do presidente Lula à TV Globo. Tem uma briga. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida, a oposição entra com recurso e vai esperar na justiça. É uma decisão que a gente tem que acatar. Estou convencido que é um processo normal e tranquilo. O que precisa é que as pessoas que não concordam tenham o direito de se expressar.